Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, infelizmente é uma notícia ruim atrás da outra. Como eu gostaria que a nossa realidade fosse diferente e a gente pudesse aqui toda manhã falar de coisas boas para vocês. Mas você sabe que a agenda global tá a todo vapor e estão implementando literalmente o caos. E essa matéria que eu acabei de ver aqui, né, de última mão, prova isso. Você sabe que as coisas estão aumentando o preço, o nosso poder de compra diminuiu como jamais visto antes, nosso dinheiro perdeu valor e literalmente estamos empobrecendo. O salário não subiu mais quase nada, mas mesmo assim você verá que os principais itens que faz toda a cadeia de preço aumentar subiram. Escuta só isso, meus irmãos, que é uma coisa inacreditável. Quando eu vi, eu digo, não, isso não pode ser real. Mas infelizmente é. Petrobras aumenta gasolina em 8,2%. Já tinha avisado isso a vocês. E diesel em 6,2%. Gás de cozinha sobe 5,1%. E aí, meu irmão, onde é que a gente vai parar desse jeito? Algumas pessoas, às vezes que não tem carro ou moto, pensam: ah, mas eu vou de pé pro meu trabalho, nem ônibus eu pego, não tô nem aí pro aumento do combustível. Só que infelizmente, meu irmão, se você olhar para uma rua, para uma pista, você vai ver que tudo que chega na nossa mão, os itens, ele vem através de caminhões. E os caminhões são movidos a petróleo. Então, se o petróleo aumenta, esse valor obviamente vai ser repassado no frete, deixando qualquer mercadoria que você consuma, desde alimento até produtos pessoais, mais caros. Então não tem como correr. Além disso, estradas são feitas com petróleo, etc, etc. Tudo aumenta, literalmente tudo, até o que você não imagina. O gás, né, meu irmão, não preciso nem falar. É essencial para a gente preparar os nossos alimentos. Então eles estão mexendo aqui nos principais itens da sociedade. Agora você vê que um aumento desse tamanho, meu irmão, e o salário não aumenta. Se as contas de luz estão mais caras, se a conta de água está mais cara, e agora esses itens também, como se faz isso sem que o povo tenha aumentado a renda? Muito pelo contrário, tenha diminuído. Ainda querem dizer para você que não existe inflação. Olha só a matéria deles, o que diz. A Petrobras anuncia que a partir da meia-noite de terça-feira, dia 9 de janeiro de 2021, haverá aumento nos preços dos 3 principais combustíveis vendidos pela companhia: gasolina, diesel e gás de cozinha. É o primeiro aumento após a reunião entre o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, e o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira em Brasília. Segundo a estatal, o litro da gasolina vendido nas refinarias aumentará 17 centavos, o que levará o valor médio para R$ 2,25 por litro. Isso lá no distribuidor, meu irmão. Na bomba onde você vai pegar, esse reajuste equivale a um aumento médio de 8,2%. No caso do diesel, o aumento será de 13 centavos. Vai subir para R$ 2,24 por litro. Nesse caso, o valor equivalente é alta de 6,2%. O gás de cozinha também será reajustado, com um aumento de 14 centavos por quilo para R$ 2,77. O reajuste é de 5,1%. O reajuste acontece após a divulgação de 2 comunicados sobre a política de preços da companhia no fim de semana. Na sexta-feira à noite, a empresa informou que a janela para verificação do alinhamento dos preços domésticos ao mercado internacional passou de trimestral para anual. A informação pegou o mercado financeiro de surpresa, principalmente porque a companhia informou que esse novo prazo vale desde junho do ano passado. Aqui, meu irmão, uma pequena pausa para você entender. Essa história de a Petrobras tem que seguir o preço do mercado lá fora, senão ela quebra, isso está acontecendo, meu nobre irmão. Não é pelo povo, não é pensando em a companhia forte, porque eles estão desmembrando, estão vendendo tudo. E é justamente por isso. Se os donos são estrangeiros, os postos não pertencem mais ao Brasil, pelo menos a maioria deles, é óbvio que vai seguir o preço internacional. O governo não pode mandar. É simples assim. Não existe essa de você comprar algo em algum lugar e você não mandar. O povo acredita que isso existe. Ah, não, mas vão regular. Não vai regular. Porque empregado não regula patrão. E os nossos políticos são empregados de grandes empresas. A verdade é essa. O povo insiste em não acreditar, mas essa é a verdade. E quanto mais os governos perdem a fonte de renda, mais os impostos vai subir. É matemática pura. Isso tanto é prova, meu irmão, que você sabe que existem acordos internacionais. Naquela greve verdadeira dos caminhoneiros, isso foi mostrado. O nosso combustível é vendido a países vizinhos, que inclusive vem buscar aqui de caminhão, porque compensa, é muito barato o nosso combustível. Mas para o brasileiro eles cobram caro, por quê? Porque eles dizem que você está devendo. Cada brasileiro, eu já até esqueci o valor, mas hoje cada filho que você põe no mundo já nasce devendo na faixa de 35, 40 mil reais. E terá que pagar esse valor. Às vezes você escuta a palavra e ela não tem o peso que ela deveria ter. Já nasce devendo 40 mil reais. Imagine isso. 40 mil reais, uma criança, um bebezinho, tá ali no berço, mamando. 40 mil reais ele deve. E vai pagar, quer queira ou quer não. E é por isso que eu digo que a gente precisa despertar. Um inscrito perguntou isso no último vídeo. Davi, concordo com tudo que você diz, mas o que é que a gente pode fazer?
despertar mais um, meu irmão. Se as pessoas entenderem as coisas como realmente elas são, como eu e você estamos fazendo, dificilmente elas vão idolatrar políticos, por exemplo. Você vê que a gente não faz isso. As pessoas até estranham, porque ora a gente elogia, ora a gente desce o porreto, como tem que ser feito. Você tem um empregado ilustre ali trabalhando, supostamente em seu nome, você tem que cobrar o cara. Nem odiá-lo, nem amá-lo, simplesmente cobrá-lo. É um funcionário trabalhando por você. Mas as pessoas não entendem isso. Na verdade, no Brasil, se entende o quê? Que você deve idolatria ao político, porque caso você não o idolatre, você está o enfraquecendo. Porque o outro lado, que também é polarizado, não importa se ele acerte ou faça errado, também vai criticar de todo jeito. Então, se um só critica, ele precisa do outro lado que só elogie. E a gente fica nessa armadilha a vida inteira. Porque aqui está a bela prova, um belo tapa no rosto do brasileiro. Os preços sobem e ele é apartidário. Não quer saber se tu é esquerda, não quer saber se tu é direita, não quer saber se tu é centro. Todos vão pagar. Então por que todos não cobram como se deve? Por que todos não elogiam quando se deve? Por que todos não criticam quando se deve? Infelizmente isso acontece conosco, meu irmão, porque nós mesmos permitimos. Essa é que é a verdade. Eu vou continuar aqui com a matéria. No domingo à noite, a empresa divulgou outro comunicado em que reafirma que a política de preços não foi alterada. A manutenção da periodicidade da aferição da aderência entre o preço realizado e o preço internacional, adotada desde junho de 2020 e confirmada em janeiro de 2021, foi comunicada equivocadamente pela imprensa como alteração da política comercial da companhia, informou a própria companhia. Nesta segunda-feira, ao divulgar o novo aumento de preços, a estatal informou que os valores praticados têm como referência os preços da paridade de importação e, dessa maneira, acompanha as variações do valor dos produtos do mercado internacional e da taxa do câmbio para cima e para baixo. Mentira, que a gente nunca viu baixar. Quando você viu o combustível baixar? Só aumenta, meu irmão. Quando baixa lá fora, eles mantêm o preço que está aqui, porque você está devendo. E quando aumenta, aumenta muito. É assim que rola. E mais uma vez repito, somos refém de nós mesmos. Pela forma que o povo encara a política e os políticos, é que nós somos vítimas disso. E vai continuar assim eternamente enquanto o povo não acordar. É disso a pior, meus irmãos. Olha o que esses sanguessugas continuam dizendo para encerrar a matéria. No comunicado divulgado desta manhã, a estatal reforçou o discurso defendido na sexta-feira no Palácio do Planalto de que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final do varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custo para aquisição e mistura obrigatória do biocombustível pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustível. Cita a nota e encerra a matéria. E o que dizer mais, meu irmão, sobre esses abusos que acontecem com o nosso povo brasileiro? Um povo que tem um país tão rico, mas que foi convencido que é pobre e aceita essas aberrações. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não é querer ser Venezuela, não é concordar com o plano de PT, porque foi o PT mesmo que quebrou o país. Hoje essa situação tá tão preta por causa do que o PT fez. Foi uma verdadeira farra. Quem esqueceu as coisas bizarras que aconteceu, dê uma olhada na época da Copa. Verba ilimitada para construir estádios de futebol, fazendo parecer que a gente tinha um dinheiro que não tinha. O PT faliu o país, isso é fato. Agora entra Guedes vendendo tudo, distribuindo tudo a preço de banana, vendendo as coisas, como foi com os aeroportos, pelo preço que ele mesmo apura em menos de um ano, e vai se vendendo tudo, perdendo as fontes de renda e tirando, obviamente, de onde tem, que é o povo. Então as coisas tendem a aumentar muito. Na questão do combustível, meu irmão, como é um patrimônio público, e como o nome diz, somos os donos. Então se nós somos os donos, teríamos que pagar mais barato do que o mercado internacional paga. Vamos dizer que seja R$1 o litro. Para nós tinha que ser 90 centavos no mínimo. Porque como é que eu vou vender ao dono o que é dele? Entende, meu irmão? Mas o povo não compreende dessa forma. Foi convencido que deve, que é um país pobre e tem que ser assim. Outra coisa que a gente não pode deixar de observar aqui, meus caros irmãos, para finalizar esse vídeo, é que eu avisei desde a primeira greve dos caminhoneiros que a falha na greve dos caminhoneiros, a desistência dela, levaria ao aumento abusivo dos preços. O governo entenderia que o movimento não é tão forte assim. E exatamente como eu falei, como eu alertei, tá os vídeos aí de prova, isso aconteceu. Da mesma forma agora, tentaram criar um movimento ilegítimo e foi um fracasso, como eu avisei que seria, apesar de vários outros youtubers, inclusive ligados à esquerda, alguns deles, outros não, são apenas desinformados, mas outros ligados à esquerda faziam questão de dizer que era um grande movimento que ia acontecer. Os canais de mídia, tanto fora e dentro do YouTube, alertando isso o tempo todo. E eu falei, vai ser um fracasso. Os caminhoneiros não são massa de manobra. Mas mesmo assim, eles colocaram que era um novo movimento dos caminhoneiros. E note que o governo estava com medo que realmente houvesse uma grande greve.
Tanto que você ouviu nessa matéria que esses aumentos já estavam previstos. E eles seguraram, meus irmãos. Eles seguraram esses aumentos porque tinham medo que realmente isso inflamasse uma grande greve. Como eles viram o fracasso que foi, aproveitaram para aumentar o preço. Então os caminhoneiros eles precisam criar um novo movimento legítimo quando for a hora oportuna, não agora. Agora o povo está tentando simplesmente sobreviver. Não é esse o momento de parar as coisas. Mas quando for o momento, ele precisa nascer de um movimento legítimo. Os caminhoneiros precisam se organizar e entender que sozinho ninguém consegue fazer nada, parar de individualidade. Tem grupos aí, né, tem redes sociais como o Telegram mesmo, que você ainda pode, né, criar grandes grupos, tem mais liberdade, você fazer isso, canais aqui mesmo no YouTube, unir uma massa para aí sim conseguir fazer um grande movimento quando for o momento oportuno. Porque uma coisa tem que ser feita, meus irmãos, porque não dá para continuar da forma que tá. Esses caras não respeitam mais os brasileiros e vê cada pessoa como um simples pagador de imposto, para ser explorado cada vez mais e mais, mesmo que custe o próprio alimento dessas pessoas. Os caras aumentam o próprio salário, você vê que nenhum juiz do STF, nenhum parlamentar perdeu qualquer regalia, ao contrário, só aumenta. Agora, em 2022... quando tiver as eleições, vai aumentar o número de parasitas de novo, para viver do nosso suor. As regalias que esses caras têm são grandes e eles não aceitam tocar em um centavo deles. Mas ao mesmo tempo que fazem isso, continuam diminuindo o poder aquisitivo das pessoas cada vez mais e mais, e o povo continua aceitando. E infelizmente eu tenho pra dizer pra você, meu irmão, que esse pessoal que tá aí, que muitos chegaram no poder de forma ilícita, eles não vão sair daí simplesmente assinando cartazes e fazendo musiquinhas. Não vão. As pessoas vão ter que entender que alguns sacrifícios precisam ser feitos. E é por isso que quando houver um grande movimento legítimo, sem a contaminação de nenhum político, aí sim o povo deve apoiar e aí sim as coisas devem mudar. Porque, do contrário, meus irmãos, é disso a pior. Tanto é prova o que eu estou dizendo é que eles não falam nem por longe, né? Tudo tem que diminuir. Qualquer benefício, por menor que seja, que esteja indo para o povo, tem que diminuir, porque não dá para pagar. Mas, ao mesmo tempo, não fazem uma auditoria da dívida pública. Se cada país pedir uma auditoria da dívida pública e começar a diminuir os juros que esses donos do mundo recebem, vai atrasar e muito a agenda global. Eles não têm como dominar o mundo todo sem muito dinheiro. Sem o dinheiro está todo concentrado na mão deles. Não se trata apenas de ganhar dinheiro. Se trata de concentrar todo o dinheiro na mão deles para que qualquer um que queira fazer qualquer coisa precise deles. É assim, meu irmão. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse aumento abusivo, meus irmãos. E como você vê a solução para essas coisas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.